Olá a todos, seguimos aqui para mais uma conversa diretamente da Futuricom. E dessa vez a gente está recebendo o Danilo Fernandes, gerente de produto de transmissão de WDM Huawei, para a gente falar quais são as novidades e o que é que está acontecendo, né? Há um tempo atrás o 100 GB era o padrão que a gente via falar para transmissão aqui, só que já está, como fala, demodé. Ninguém mais quer 100 GB, né, Danilo? Que história é essa aí? Exatamente. Assim, parte da explicação do 100 GB, o 100 GB por muito tempo, voltando um pouco, né? Muito tempo foi o 10 GB. Teve aquela transição entre o 10 e o 100, que foi o 40 GB por um tempo. Isso foi bem curto. Foi curto, é questão de tecnologia. Quando veio o 100 GB, transponder coerente, pegou melhor, o 40 GB acabou ficando de lado. E o 100 GB, o 10 GB ficou muito tempo, então, né? O 100 GB ficou muito tempo. Hoje, a evolução 100, 200, 400, 600 está muito rápido. Então, a evolução que teve do 100 para o 200 para o rápido foi muito mais rápida do que aquela que entre do ali, 10 para o 100. 10 para o 100. E além disso, o preço caiu. Isso aí é importante. Então vamos lá. Quer dizer que o custo que a gente tinha na época para mudar de 100, de 10 até 100, hoje está muito mais maior. Competitivo. Não, hoje o custo do 100 é o mesmo do 200. Hoje, se um projeto que a gente faz, algum provedor que precisa de... Ele está hoje em 60 GB, 70 de capacidade, ele está querendo aumentar, ele quer ir para 100. A gente olha, se funciona 200, já vai em 200, porque é o mesmo custo. E em muitos casos, até um pouquinho a mais, para ir para 400 faz sentido. Porque falando de tecnologia, a tecnologia evoluiu muito, a fabricação, olhando isso global, olhando isso América Latina, Brasil, a evolução do 100 para 200 para 400, hoje o 400 está crescendo. O 100 GB já está ficando em desuso. Hoje é o 200 que é a maioria. Então fala para mim assim, hoje o provedor estava muito acostumado a crescer backbone com switch, né? Só que ele cai em algumas limitações. Né? O transceiver que vai lá no switch não chega numa distância tão longa, não consegue performar tão bem, usa um par de fibra para cada canal que vai ser transmitido. E quando é que o provedor se questiona e diz assim, pô, tá na hora de eu ir com o DW, eu preciso ir para aquele DW grandão lá, caro, que é um rack inteiro, ou eu tenho uma solução que é mais compacta, que consegue fazer mais distância, e em vez de ir para 100, eu já vou para 200. É isso aí? Como é que é? Entendi. Tradicionalmente, o DWDM ele sempre foi aquela caixa grande. Né? Pensando aí 6, 7 anos atrás, o DWDM era aquela caixa grande, onde essa placa faz isso, essa placa faz aquilo. O mercado evoluiu de uma forma que a gente consegue colocar muitas funcionalidades compactas, né? Que é o caso, por exemplo, hoje do DCI. Hoje o DCI, há 3 anos atrás, ele começou a ser visto como uma caixa só para transponder, né? Para capacidade. Você tem a camada ótica ali e você só amplia a capacidade no DCI. Hoje não, a gente já coloca amplificador, MUX, DMUX, até 60 canais. Tudo no DCI. Num equipamento de 2 usos, né? Então, por exemplo, o nosso DCI hoje ele faz 120 canais, né? A banda 120 canais na banda C, e ele já faz C mais L, faz 240. Claro que 240 canais é algo que é para uma super operadora, mas colocando o pé no chão, a gente falando de vida real, provedor, a gente já está hoje falando de projetos de 60 canais. 60 canais de? 60 canais de 100 GB de espaçamento. 100 GB de espaçamento. Ou 120 de 50, né? Entrando aí na parte técnica, que é uma banda ali de 6 THz. Na prática, para o provedor, para a operadora, o que significa? Mais canais. Mais canais, mais capacidade. Porque hoje o provedor, ele não vende somente aquele tráfego dentro da própria rede IP dele. Ele monta a rede DWDM para ele construir a rede IP dele e vender serviços. Ok, esse é o ponto principal. Com a rede DWDM feita, ele começa a vender canal, ele faz swap de canal, certo? E quando você tem uma rede travada em 40, você vende ali. Então vamos lá, o provedor que estava fora do jogo, que antigamente fazia swap com par de fibra, e agora tem a rede lá e ele não encontra mais um par de fibra, ele encontra um canal disponível para fazer swap. O que tem suas vantagens, né? Que ele pode levar, em vez do fim do cabo,
ele leva para outras regiões que passam por N lugares onde tiver aquela camada ótica, ele vai passar e vai sair. Então o DCI acaba sendo uma opção. Ele é uma opção. A gente tem que analisar o caso, né? Eu estava comentando aqui do caso daquele super provedor que quer trocar canal. Aí, indo para o caso que você mencionou anteriormente, que é o cara que ele hoje não tem DW e ele tem capacidade que às vezes não dá nem 100 GB e ele quer dar o pulo pro DWM. Esse caso seria o caso perfeito para começar com um compacto, mas o compacto não com muitos canais, com menos canais. Eu tô jogando as informações, mas a gente tem... tudo depende de qual que é o estágio ali que o provedor quer entrar. Hoje, eu comentei de 60 canais, mas muitos projetos hoje são feitos com 8 canais. Então, deixa eu fazer uma outra provocação aqui para você. Antigamente, a gente via muito provedor tentar fazer multiplexação de canal com 10 GB usando um MUX passivo. E eu tô vendo muito provedor tentar fazer a mesma coisa com um transceiver colorido no 100 GB. E achando que está fazendo muita vantagem para a operação. Faz sentido isso? Ou olha, é a vantagem da gente colocar algo gerenciável que consegue dar mais valor para aquela operação? Faz sentido se você olhar para o momento de hoje e só. Sabe? Se você for colocar um 100 GB colorido, e não só 100 GB, tá? Hoje, o 400 GB ZR tá pegando. E é interessante você colocar no roteador um 400 GB ZR, que faz ali uma certa distância, e você já coloca direto no roteador. É interessante? É. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Se você tem uma rede DWDM para fazer essa entrega de tráfego, quando você coloca um ZR, o ZR ele tem uma potência mais baixa. O DWDM tem que todo mundo estar na mesma potência. Seja uma rede de 8, seja uma rede de 40, 60 canais, o ideal do DW é todo mundo na mesma potência. O ZR ele tem uma potência menor. Você já descompensou a sua rede inteira. E o cara não consegue fazer swap com alguém que tem canal. Não faz swap. O ZR ele vai ser interessante para aquele provedor que ele vai colocar um 400 GB e ele não espera expansão. Ele vai colocar aquilo e vai ficar naquilo. Se ele pensa em crescer, e o fato é, a gente sabe que cresce. Uhum. Como você falou, a gente foi do 10 para o 100, 200, 400, a gente está crescendo. Transponder 800, a gente já está saindo bastante hoje, transponder esse ponto a ponto hoje, que o provedor pensa já no 400R, o que a gente mostra? E se você colocar um 800? Se você olhar ali o custo, o preço do 800 está abaixando, está cada vez mais interessante. Coloca um ponto a ponto de 800 GB, de 600 GB, com DWDM. Uhum. O DWDM, além da potência ser ideal para você conseguir passar mais canais, você também tem a questão do FEC, que é o fator de correção de erro. Tudo isso faz com que você tenha uma rede que, quando você põe 1, 2, 8 canais, ou 40, 60, 120, fique tudo estável. O grande problema é pensar só no agora, você fazer uma rede, vou colocar um canal. Tudo bem, mas tem que pensar no futuro. E qual que é a vantagem? Você falou de transponder, entrar em canal, fazer swap de canal, mas se eu precisar fazer uma camada ótica, qual que é a vantagem de eu fazer a camada ótica? E se eu precisar fazer, se eu chegar nessa conclusão, é melhor fazer com Huawei? Olha, bom, entrando em questão de produto, né? A questão de camada ótica hoje, pensando, eu sempre estou pensando em comparação, né, com o que a gente tinha e com o que a gente tem hoje em questão de tecnologia. A camada ótica hoje evoluiu muito em quais questões? Estabilidade da rede, né? Hoje você tem ferramentas OSA, OTDR, que antigamente você não tinha, né? Você tem ferramentas hoje de ROADM, a ESON para roteamento fotônico, que antigamente você não tinha. Então, hoje, fazer uma camada ótica Huawei, você falou de fazer uma comparação, né? O porquê de fazer com Huawei. Antes de falar de todas as funcionalidades, questão da Huawei. A Huawei, a fábrica, né? Se você olha a fábrica da Huawei, aquela cidade que é a fábrica da Huawei, a fábrica ela tem um processo de qualidade que é fenomenal, né? O processo de qualidade, de inspeção, de unidade por unidade, de testar unidade por... Porque
É muito comum no mercado você testar por amostragem. Você pega um lote, Sim. né? Outros fabricantes fazem muito isso. Testam por amostragem um lote. A Howe testa placa por placa. É unidade por unidade. Hoje, quem tem o DWDM Howe de 10 anos atrás, que é considerado uma família antiga, diz pra gente, não dá problema, dá muito pouco problema. Não, isso eu posso falar do lado de cá, porque eu faço o atendimento primeiro nível dos clientes da Howe no Brasil. E assim, o número de RMA versus o número de projeto que a gente fez é ínfimo. Sim. Então, de 100 transponders, eu peguei uma que deu problema em 3 anos, aconteceu muito. Sim. Né? Realmente é fora da curva o nível de estabilidade que a gente encontra dentro desses equipamentos. Exatamente. Então a gente pode listar primeiro a questão de qualidade, como o equipamento é feito, né? Toda a questão de manter uma qualidade. O hardware, falando de hardware, antes de falar de feature, de software, o hardware, a qualidade é extrema. E pensando nas features, a Howe, ela não simplesmente segue o mercado. A Howe, ela tem cadeira em todos os fóruns de pesquisa, desde a parte de protocolo OTN, de proteção fotônica, da parte de capacidade e a parte de software, do transporte SDN, que é para você gerenciar uma rede DWDM. A Howe tem cadeira em todos esses fóruns para entregar o melhor projeto. Não só a parte do hardware, mas a parte de features também. E antigamente eu tinha que crescer uma camada óptica grande, né? Hoje, não. Você falou que eu posso começar a ter uma camada óptica já com 8 canais. Isso. O 8 canais é muito interessante, que é o caso, por exemplo, do nosso DCI. Né? A gente falou de super capacidades, etc. Mas o que a gente vê hoje também são os provedores que estão saindo do uso próprio, que eles têm aquela fibra para capacidade própria, eles querem ir para o DW para passar um pouco do 100 GB ali. Então, hoje a gente tem o quê? O que é compacto ali, 8 canais, ele vai usar 1, 2 para rede própria e tem os 6 canais para negociar. E negociar é o quê? Ele pode alugar canal, vender canal, ele pode vira modelo de negócio. Canal, é mais um modelo de negócio. Que é o que as operadoras fizeram anos atrás, é o que os grandes provedores fizeram anos atrás, e hoje o pequeno faz também. Ele não precisa ir para uma rede de 40, 60 canais. Falei, é interessante uma rede de 40, 60, 120? Mas o provedor, ele pode fazer... Eu não preciso começar por aí, né? Ele não precisa, porque o DWDM é caro, o ticket médio do DWDM, né? Ali, você fazer uma rede não é tão simples, não é tão barata. Mas ele pode baixar fazendo uma rede que vai ser suficiente para ele e para o time comercial dele vender mais, porque hoje o time comercial dele tem aquela lista do que ele pode vender de serviços. Ele adiciona à lista de serviços do time comercial mais coisas, que é vender canal, vender o Lambda, alugar ali, fazer swap de Lambdas para ele atender outras regiões. Ele pode fazer um swap e atender uma outra região que antes ele não atendia. Eu acho que tem outro ponto interessante também, que você tem falado muito do DCI, e no DW tradicional, na família grande, a gente tem que ter uma gerência... Uma gerência no DW, no modo geral. Sim. A gente tem que ter uma gerência dedicada. A gente tem que ter um servidor com a plataforma instalada. Aí a Howe trouxe um mini DW, um DW compacto, potente, que consegue ter 8 canais. E eu preciso ter aquela mesma plataforma, ainda tem que ter um servidor, ou eu consigo operacionalizar ele de uma maneira mais simples? No DCI, o DCI, vamos lá. O que ele foi feito? Ele foi feito para ser um equipamento compacto, que você coloca muita capacidade nele, fácil desinstalação, instalação. E o que foi pensado no DCI? A família tradicional, ela não consegue fugir ainda do servidor, porque quando você vai fazer algo muito grande, proteção fotônica, você ainda precisa daquele software parrudo. O DCI, ele é um canhão compacto. É muita alta capacidade num equipamento compacto. Para isso, o que foi feito? Uma gerência local embarcada na caixa. Então, com o DCI, você acessa, pega o computador, coloca um RJ45 no DCI, ele tem ali no cantinho o IP, não precisa nem olhar um manual para saber o IP, olha o IP, coloca no computador, você acessou. Se você tiver uma rede pequena com alguns DCIs, você acessa sem algum servidor, sem precisar de uma rede, você acessa a primeira caixa, e essa primeira caixa, pelo canal de supervisão que está dentro, você acessa todas as eles. Tudo no navegador. Tudo no navegador. Então, assim, no DCI, você não precisa do servidor grande para gerenciar uma rede. É uma rede compacta, mas ela é embarcada e evita você precisar do servidor grande. Cresceu, precisou
20, 30 caixas, é legal ir pro servidor. Aí a gente traz a gerência Isso. E sobe. Faz uma VM, cria uma VM, instala ali o nosso NCE, o nosso sistema de gerência. Mas até de 20 para baixo, alguns DCIs, somente acessando a própria caixa... Dá para resolver. Dá para resolver e tem muitas funcionalidades ali. A interface ela é diferente porque ela é web ali para acessar as funções principais de uma caixa que está entregando capacidade, mas é perfeita e está dando muito certo. Né? Bacana. Então a gente falou que a gerência é mais simples. Isso. A gente falou que DW está bem menos caro. Falou que DW não é mais tão complexo. Sim. Não precisa de uma infraestrutura absurda para rodar. Sim. E se o provedor for pensar, né, quando que eu acho que é caro ou quando que eu olho que faz sentido? É caro ou não é caro ter um DWDM? Você diz de passar para começar a usar o DWDM? Porque qual é o momento que o provedor tem que olhar e dizer assim, puta, eu posso ter minha camada ótica, isso não vai ser caro, isso não vai custar $100 mil, $200 mil, e eu consigo fazer esse modelo de negócio. Sim. Tem muito provedor procurando a Huawei para fazer isso. Sim. Um ponto que acontece muito é aquele provedor que, às vezes, ele não tem a fibra e ele aluga capacidade. Ele tem lá um custo mensal, ele aluga de uma operadora, de um outro provedor, a capacidade. Aquela fibra apagada lá. A fibra apagada, ou não a sua fibra, sabe, ele aluga 50 GB, ele aluga 100 GB, ou até mais. Ele aluga de uma operadora para ele escoar aquele tráfego dele, daquela região dele, para escoar para fora o tráfego. Ele tem uma mensalidade ali fixa. Ele construir uma rede própria, considerando o aluguel da fibra, caso ele não tenha, considerando a construção do DWDM, ele faz um financiamento e ele compara aquele custo que ele tem do aluguel com o custo do financiamento. Às vezes ele vai ver que encaixa, ele vai ter a rede própria dele, que ele vai usar para ele e ainda vai revender, porque ele vai criar novos negócios. Além de deixar de gastar, eu faço negócio. Exatamente. Espetacular. E também a questão que é ele dar aquele primeiro pulo que, às vezes, ele vai pro DWDM porque esgotou a fibra. Tá? Uhum. O primeiro ponto, na verdade, é esse. Ele pensa em ir pro DWDM. Já não tem mais fibra para crescer. Né? Porque ele não tem. Às vezes, e a gente vê muito provedor esse é o primeiro os 12 pares, ele tá usando par. Ou ele tem só um. Às vezes ele tem aquela região que ele tem fibra, ele vai usando par por par, vai usando. Quando é swap, ele tem uma região que ele não tem, aí ele é obrigado, porque ele atingiu 100 GB ali, ele precisa de mais. Ele não tem mais fibra, aí vai pro DW também. E latência? Eu tenho vantagem em cima de latência por estar usando o DCI também? Claro. Porque imagina uma região que você tem um tráfego escoando por 8 cidades. Tá chegando até aqui as P4, passando por várias cidades. Se você faz isso numa rede com switch, com roteador, você vai entrar em cada roteador ali. Até a camada 3, 1 milissegundo aqui, e você vai somando isso. O DWDM, a latência é da fibra, da luz na fibra, que é de microsegundo. Então você pega a latência lá daquela cidade a 500 km até chegar aqui, é micro. Então a gente sai de algo de milissegundos para microsegundos. Então o DWDM para latência, para melhorar a latência, é perfeito. Perfeito. Pra melhorar a latência é perfeito. E de capacidade a gente tem alguma novidade? Tem transponder nova vindo por aí? A Huawei está preparando? O que é que a Huawei está preparando? Tem. Para vir aí? Eu comentei que a questão de capacidade tem evoluído muito rápido, né? Hoje 200 GB já dominou o lugar do 100. É o padrão. A gente comentou, 200 GB é o padrão. E não é o padrão simplesmente por capacidade, mas a performance do 200 GB já atingiu o que antes a gente fazia de distância com o 100. Então, o 200 GB hoje virou padrão, o 400 está crescendo, e de novidade, a gente tem placas aí que você começa 300 e vai até 800, por exemplo. Novidade, a gente tem Super 300 GB, que é um 300 GB que faz quase 2.000 quilômetros. A gente tem um 400 GB, que a gente tem projetos já instalados esse ano com 1.200 km, um 400 GB. Claro que não é aquele 400 GB convencional, ele é um super 400 GB. Isso no DW comum? No comum ou no DCI. Tanto, nos dois. O legal é que pensar assim, o DCI, ele não é algo mais simples que o DWDM tradicional.
Ele simplesmente ele é mais compacto e ele tem placas mais compactas e alguns cenários, por exemplo, como 8 canais. Entendi. Agora, um 800 GB, um Super 400 GB, a gente tem ele no DWDM tradicional e o mesmo módulo, com o mesmo componente no DCI. Então, nós temos 800 GB hoje comercial, nós temos o Super 400, tem placa que está chegando agora, que é um 400 GB QPSK, que vai passar de 2.000 km. Então tem bastante coisa vindo. Tem bastante coisa boa. Então, coisa. de tecnologia a gente está completo, né? Sim. E complementando do lado da ConnectWay, só esse ano, para tentar diminuir a complexidade de operação, a ConnectWay já criou treinamentos e capacitou mais de 500 engenheiros no Brasil para transmissão em cima da tecnologia Huawei, mostrando como é que funciona o DCI, Legal. como é que é a tecnologia DWDM, porque existem muitos novos engenheiros chegando para começar a mexer, Sim, né? sim. Então, assim, se você tem interesse em conhecer mais sobre a solução, fica ligado nas nossas redes sociais. Vai ter outros treinamentos que a gente vai lançar. Quero conhecer como é DWDM, como é transmissão. Vamos soltar outro treinamento, vai acontecer em breve aqui, tá? Então, vem aprender e leva para o provedor que você trabalha, leva para a sua operação as vantagens de ter um equipamento que baixa latência, Sim. alta capacidade Altíssima e é capacidade. extremamente econômico, porque eu não preciso de mais cabos, é só um par de fibra que vai me dar o resultado que eu preciso. Exatamente. Com isso, eu acho que a cooperação Huawei ConnectWay tem trazido bastante sucesso. Perfeito. DCI está indo muito bem no mercado. Graças Hoje a é o Deus. custo bit mais eficiente que a gente pode achar no Sim, mercado. sim. E eu queria fechar agradecendo o Danilo pelo tempo aqui. E fiquem ligados, vem novidade por aí com DWDM para vocês. Valeu, Danilo. Pessoal, Um abraço. Obrigadão, Thiago.